A gente continua analisando e repercutindo os desdobramentos desta nova guerra no Oriente Médio, agora com o nosso colunista Tony Volpon. Tony, seja bem-vindo. Qual o impacto de tudo isso na nossa economia, na economia global, na economia americana e brasileira? A inflação é a primeira ou a mais preocupante destas consequências? Boa tarde. Boa tarde. Vai tudo depender da duração, né? Se isso aqui é uma questão de algumas semanas e algum tipo de acordo, o impacto vai ser mínimo e passageiro, e daqui, sei lá, daqui a algumas semanas a gente nem vai estar pensando nisso, estaremos pensando sobre outras coisas. Então, isso vai ser um ponto importante. É tudo duração, né? Você pode ver que os mercados abriram em forte queda hoje de manhã e recuperaram ao longo do dia, eu acho, um pouquinho em função disso, né? Não está claro, né, qual vai ser a duração dessa guerra. Tem informações para todos os tipos e muita, né, o que parece ser até desinformações propósitas para tentar, né, colocar, ou vamos dizer, né, condicionar qualquer tipo de negociação, né? O Trump, se você quer pensar do ponto de vista de uma lógica política, ele, né, dada a situação política dele, ele não pode, vamos dizer, seria contraproducente, dados os midterms que vão chegar em outubro, ele deixar essa guerra correr por muito tempo, né? Porque aí certamente tem um impacto negativo sobre a inflação, sendo que o custo de vida é hoje o maior, né, a maior preocupação do eleitor americano. Então, eu acho que parte da reação, né, positiva do mercado que a gente vê hoje vem de uma aposta que o mercado está fazendo coletivamente, que essa guerra não vai durar muito tempo. Esta possibilidade te parece a mais preocupante do ponto de vista político para Donald Trump, que o efeito desta guerra seja inflacionário para o consumidor americano? Isso pode ser um ponto de pressão e acabar fazendo com que planos eventualmente sejam alterados até na Casa Branca? Sim, eu acho que há duas coisas, tá, que pode levar os americanos a querer encurtar essa guerra. Uma é essa questão, né, que eu acho que eles estão cientes disso. A segunda seria, né, se tiver muitas baixas entre soldados americanos, né? Grande parte da celebração, por exemplo, da operação que ocorreu na Venezuela foi que nenhum soldado americano nem sequer foi ferido, né? Hoje, né, nesta operação, já tivemos baixas de soldados americanos. Então, esse é um ponto importante em termos de medir o impacto político disso. Então, eu acho que, mais uma vez, né, o mercado, né, acredita que Trump está fazendo isso para tentar se alavancar em relação a uma negociação que não estava indo em frente, né, da maneira que os americanos gostariam de ver, e seu aliado, que é o Israel também, né? Eu acho que eles fazem esse movimento para tentar chamar os iranianos de volta à mesa, obviamente uma nova liderança iraniana, né, reconhecendo essa ideia que os americanos sempre têm a capacidade de efetivamente assassinar lideranças políticas que não querem, né, negociar com eles, chamar eles para a mesa de negociação e tentar tirar algum tipo de acordo. Tá? Então, eu não vejo. Agora, né, a teoria de jogos aqui fica complicada, porque eu acho que os iranianos sabem disso também, né, porque eles não são burros. Né, e aí fica difícil você desenhar, né, qual seria a estratégia ótima dos iranianos, porque, de um certo ponto de vista, a estratégia ótima dos iranianos é não entrar em negociação com os americanos no curto prazo, né, tentar aumentar o máximo possível o nível de caos e também, né, a questão de elevar ao máximo possível o preço de petróleo, exatamente para forçar os americanos a chegarem na mesa de negociação mais enfraquecidos, né, porque reconhecendo que se o barril do petróleo, por exemplo, for para $100, isso seria muito negativo para o Trump. Então é uma situação bastante complexa, mas eu vejo o mercado, talvez de uma certa maneira simplista, né, e potencialmente errada, apostando que isso aqui não vai durar muito tempo. Do mapeamento de riscos, Tony, te parece mais preocupante, seria possível elencar em grau de preocupação, por exemplo, esta decisão que foi confirmada há pouco pelas autoridades iranianas do fechamento do
Estreito de Hormuz, com ameaça a qualquer embarcação que tentar passar de incêndio, ou a propagação deste conflito envolvendo várias outras nações daquela região do planeta que tiveram seus interesses afetados ou, eventualmente, foram alvo, efetivamente, de ação militar. O que te parece pior do ponto de vista do risco, do caos naquela região? Eu acho que é a segunda opção. O Estreito de Hormuz, basicamente, é um lugar onde muito petróleo e gás natural vai para a Ásia. Quem mais usa o petróleo que passa por lá é a China, né? E a China é nominalmente um aliado do Irã, tá? Então acho que os americanos não vão ficar muito preocupados com isso, apesar que é uma pergunta aberta, né? O que os americanos vão fazer em função disso? Talvez não seja bom até para, né, vamos dizer, opinião mundial, deixar os iranianos fechar o estreito e os americanos não fazer nada. Então vamos ter que ver qual a efetividade dessa promessa barra ameaça por parte dos iranianos. Eu acho que pode, porém, ter um efeito global muito pior, seria um ataque direto à infraestrutura petrolífica ao redor do Golfo, e principalmente a Arábia Saudita. Porque aí sim, né, se os iranianos conseguirem, e eu sei que houve um ataque à Arábia Saudita, mas se eles conseguirem de fato, né, realmente começar a danificar de uma maneira persistente e estrutural essa capacidade produtiva, isso elevaria os preços de repente para $100 e você teria um grande problema para todo mundo, inclusive para o Brasil. Tony Volpon, colunista do CNN Money, obrigado pela conversa, Tony. Boa semana.